A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar, meu amigo, meu irmão, para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista essa de jovens e adultos. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2026, chamados para influenciar discípulos de transição nas gerações. Um estudo baseado nos livros de 1º e 2º Samuel. Vamos estudar a 10ª lição, a lição 10 dessa semana, né? E ela tem como título: Unidade começa na liderança. O texto base é 2 Samuel, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Vamos orar agradecendo a Deus e logo após estaremos fazendo a leitura desse texto e já partindo para o estudo, né? Desde já meus agradecimentos a todos. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual nós viemos aqui, ó Deus, neste momento, agradecer a Ti, ó Deus, pela oportunidade e para que o Senhor possa estar nos iluminando, Senhor, com Teu Santo Espírito, nos auxiliando nesse estudo, ó Deus, nos dando entendimento, sabedoria, para transmitir a Sua palavra e para que retenhamos, ó Deus, aprendizagem, ó Deus, para que possamos pôr em prática no dia a dia. Abençoe os queridos irmãos que sempre estão conosco, abençoe os inscritos, os amados irmãos, que eles possam ser grandemente abençoados por Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer para todos sempre. Amém? Então, irmãos, vamos, abra suas Bíblias, né? E estaremos fazendo a leitura desse texto, né? Vamos ler aqui alguns versículos, né? Como são pequenos, né? Versículos nós estaremos lendo para não perdermos tempo. Aqui fala sobre a constituição do rei e de todo Israel. Então, a todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrão, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. Também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saí e entravas com Israel, e também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei a Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. E Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todos Israel. Então, irmãos, nós vamos falar aqui sobre já o período do reinado, né, de Davi. Saul agora morto, o seu sucessor, que seria o seu filho, né, Jonas, também morto. Então Davi agora cumpre a palavra que o Senhor tinha falado. Agora, irmãos, nós vamos ver aqui o significado, né, de unidade, né? O que significa uma unidade, irmão, né? Então nós tivemos a preocupação de ver unidade é a qualidade ou estado de ser único, né? De um total. A qualidade de ser uno, de não poder ser dividido. Então é um total de um ser. A unidade é o dom presente dado pelo Espírito Santo aqui na Bíblia, né? Bíblico, né? O Espírito Santo aos cristãos. A unidade não é um objetivo a ser alcançado, pois há um só Deus e Pai de todos, uma só fé, um só batismo, mas a unidade pode ser conservada. Isso significa que ela pode ser perdida, né? Então devemos, biblicamente, conservar a unidade, né, do Pai. O objetivo, irmão, dessa lição é refletir sobre como o discipulado
prepara líderes que promovem a unidade e não divisão. Nós hoje sabemos que tem muitas igrejas divididas, muitas famílias divididas, né? Isso porque a divisão ela só vem trazer embaraço, né? Ela só vem trazer desordem. A liderança madura, como a de Davi, é capaz de reconciliar corações e conduzir o povo segundo a vontade de Deus. Então, tratando aqui da nação de Israel, no momento que ela estava dividida, e Davi foi levantado por Deus, né, para conduzir esse rebanho, né? A divisão tem cheiro de vaidade e gosto amargo, onde há ego infrado, alianças frágeis e disputas silenciosas. Comunhão se rompe. Israel viveu por anos após a morte de Saul. Os irmãos, reparam que o dano foi tão grande no reinado de Saul que houve uma divisão interna, né, dessa nação. Mas quando Davi assumiu o trono, algo diferente aconteceu. A unidade começou a florescer. Davi era uma pessoa pacífica, irmão. Uma pessoa justa. Por isso que Deus trata ele como segundo coração, né? Arrependimento profundo. Aquele jovem pastor agora era rei. Não chegou impondo autoridade, né? Às vezes as pessoas querem ter autoridade impondo, né? Não obedecendo, ali não sendo amável com as pessoas, arrogante, né? E pelo contrário, não consegue atrair pessoas para si. Então, uma liderança ele tem que ser amável diante dos seus liderados. Chegou reunindo corações. Todas as tribos vieram até ele, e não apenas por estratégia, mas por convicção. Então as pessoas iam atrás dele por convicção, porque queria, né? No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas, disseram. Isso é aquele texto que nós lemos agora, né? Segundo Reis, segundo Samuel 5:2, parte A. Davi havia sido treinado no anonimato, forjado na dor, agora estava pronto para reunir o que o orgulho havia separado. Lembra que Davi era o filho de Jessé, que estava aonde? No campo, né? Lá cuidando das ovelhas do seu pai, né? O rebanho do seu pai. Davi, ele aprendeu muito a liderar, né? Ele tinha as ovelhas ali, então ele sabia que tinha que ser amável com as ovelhas. Assim é um líder que tem que pensar, tratar a sua igreja, né? Ser liderado da igreja, a sua família, os ambientes onde você trabalha também são lideranças também. Então é motivo da pessoa sempre ser humilde, né? E Davi era essa pessoa humilde, porque foi forjado lá no campo, né? No campo, e muitas vezes sozinho, né? Ele e Deus. No animato, na dor, agora estava pronto para unir o que o orgulho havia separado. Os discípulos têm esse poder. Ele forma líderes que sabem curar rachaduras, não aprofundá-las. Ao invés de tapar as brechas, né, muitas das vezes, ali na discórdia, eles aprofundam as rachaduras. Quem busca pontes, não palanques, que vive a unidade com missão e não como slogan, né? Então, nós como liderados, líderes também, temos essa missão, né? De unir, né? Quando a espera produz maturidade. Então, se nós vemos o que é a maturidade, né? Maturidade é o fruto que você pega maduro, já está pronto, né? Para ser deliciado. Então, aqui a maturidade é quando a pessoa está pronta para assumir a sua função, a sua missão. A história de Davi até aqui não foi rápida nem confortável. Foram 15 anos entre a unção e o coração. Os irmãos, reparem que
o Davi foi forjado muito tempo, né? E às vezes as pessoas, quando é colocada em alguma função, alguma liderança, acham que de uma hora para outra ele vai controlar tudo, vai saber tudo. Não. Davi foi provado lá, né? E quando ele mesmo diz que matou um urso, né? Um leão. E também Davi passou muitas situações com o rei também, o rei Saul, que perseguia, porque achava que ele estava querendo usurpar o trono de Israel. Mas Davi sempre colocou na posição de servo, né? Mas ele foi forjado 15 anos para assumir essa função de líder. 15 anos de espera, fugas, injustiça, traições e perda. Olha só o que o homem passou, né? Esse servo do Senhor. Pode parecer muito tempo, mas o discipulado não trabalha com pressa, né? O tempo foi passando e ele foi sendo forjado ali por Deus. E ele, com um momento que muitas das vezes surgia problemas, como quando ele assumiu o reinado, ele já sabia como resolver porque já tinha passado por toda aquela situação, né? Isso é um aprendizado para mim e para você, que estamos na liderança e somos liderados também, né? E passamos por momentos de grandes provações na vida espiritual. Deus não forma líderes em linha de produção, ele forja no fogo lento da fidelidade. Então, Deus prova os seus líderes, né? Os seus servos. Deus está provando a cada um de nós. E somos forjados no fogo, né? Na provação. Quando você pega um metal, bota no fogo e ele ali vai sendo trabalhado da maneira como e purificado também, né? Quando finalmente as tribos vêm a Davi e fazem-o reconhecer não apenas o seu direito do trono, mas a sua trajetória, o povo viu a liderança de Davi quando ele ainda não tinha coroa, mas já tinha caráter. Então, é muito lindo a história de Davi, né? O povo foi se achegando, agregando, e ali Davi viu que o seu reinado Deus estava confirmando, porque as tribos que andavam dispersas, né? Cada um na sua região, agora estava sendo agregado ao novo reino, né? O período de Davi, que foi um dos mais prósperos em Israel, no reinado de Israel, né? É isto que a espera produz, maturidade, né? Quando nós esperamos no Senhor, nós temos maturidade, firmeza, sensatez, né? Quando a pessoa é sensata, a pessoa sabe realmente escolher o momento certo de cumprir a sua missão. Quantas vezes queremos apressar os processos, queremos posição sem preparo, mas Deus, em sua sabedoria, assegura os nossos passos para amadurecer nosso interior. Então, um trabalho forjado por Deus, ao longo de um trabalho, Deus vai colocar aquela pessoa naquela função, porque Ele sabe que vai dar conta, né? Ele está trabalhando no coração daquela pessoa. Se não tivermos cuidados, nós irritaremos com o tempo de Deus e tentaremos resolver do nosso jeito, né? Não podemos botar o carro na frente do boi, porque o objetivo é o boi conduzir o carro, né? Então, irmãos, nós temos que ter paciência, né? Uma da virtude, o Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Deus é o Deus que ouve o nosso clamor e Ele sabe o tempo certo que devemos agir. E quando Ele agir em nós, né? Vou pegar aqui um papel aqui, deixa eu ver se tem algum aqui. Então, irmãos, nós vamos... Deus sabe o tempo quando Ele deve agir. E se não tivermos cuidados, irritaremos com o tempo de Deus e tentaremos resolver do nosso jeito. Mas sejamos sinceros, olhando para trás, temos muito a agradecer por Ele,
não ter nos dado certa responsabilidade quando ainda não estamos prontos, né? Então a pressa, diz o ditado, é inimigo da perfeição, né? E quando o texto aqui nos ensina, que muitas das vezes vão olhar para trás e vão perceber que ainda não era o tempo nosso, nem o tempo de Deus de agir ali, porque não estavam preparados. Deus sabe o tempo certo, né? E nós temos que sempre obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. A liderança que une nasce de corações que foram trabalhados no secreto. Deus trabalha no coração do homem, dá entendimento e sabedoria no secreto. Muitas vezes as pessoas não percebem, Deus está trabalhando, né? Não apenas exposto no público. A espera não é tempo perdido. É o tempo em que Deus constrói líderes que sabe quem são, mesmo quando ninguém os reconhece ainda, né? Davi foi esse homem de Deus separado dentre todos os filhos de Jessé, né? Quando Samuel foi lá ver esses filhos de Jessé, e alguns aparentavam pessoas preparadas que na verdade não era, e Deus estava preparando um menino que depois se tornaria um homem e governaria a nação, né? Mas isso tudo foi trabalhado com o tempo. Então, irmãos, aprendemos aqui nesse ponto que Deus tem o seu tempo certo e que Deus vai trabalhar ao longo do tempo da nossa carreira espiritual, que nós vamos ser forjados nesse tempo, né? Aprendizagem, às vezes nós vamos ter momentos difíceis, traições, igual Davi teve, né? Então nós vamos saber suportar esses momentos difíceis, né? O crente não pode se abalar com qualquer coisa, né? Porque nós cremos, né, em Deus, cremos na sua promessa, cremos na sua vinda e na vinda do seu Filho Jesus. Então, nesse primeiro tópico, irmão, nós falamos aqui quando a espera produz maturidade, né? Devemos ser um crente maduro, um servo maduro, um líder maduro. Unidade é fruto de aliança, não de interesse, né? Então, a unidade ela é um fruto de alianças. Nós temos uma aliança com Deus, né? De ser obediente à voz dele, de cumpridores da nossa missão. Quando Davi foi reconhecido por todas as tribos como rei, ele não apenas aceitou o título, ele fez aliança com o povo perante o Senhor. Segundo Samuel 5:3, essa frase pode parecer simples, mas revela algo profundo. Vamos ver aqui o versículo, né? Que 5:3. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Não sei se eu tirei aqui daqui. Ah, não, está aqui, né? 5:3. E diz assim no versículo: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom. O rei Davi fez com eles aliança em Hebrom. Perante o Senhor, ungiram Davi, rei sobre Israel. Olha a importância, né, irmão? A aliança é um conserto, é um ajuste, né? É uma promessa a ser cumprida. Então o povo fez uma aliança ali, né? De obediência ao rei, de ser unido a esse reino, constituir, fortalecer o reino, a unir as tribos de Israel para que o rei possa governar, né, com toda a autoridade ali. A unidade não se constrói em cima de conveniências políticas, as alianças frágeis ou alianças frágeis. Elas se sustentam em compromisso diante de Deus. Esse compromisso foi basicamente um acerto, né, com o próprio Deus. Davi não negociou a fidelidade do povo. Ele selou com eles um pacto de responsabilidade mútua. A liderança que une não manipula, não promete o que não pode cumprir, não constrói aliança por conveniência. Ela se compromete em servir, proteger, guiar com justiça.
Talvez, irmão, nos mundos turbulentos da nossa nação ou de outras nações, falta esse compromisso aqui diante das autoridades constituídas, né? E o próprio povo também, né? Alianças, ela se compromete em servir, né? Olha só, muitas das vezes o governo não quer servir e nem o povo servir, né? Em proteger, muitas vezes não tenta proteger o seu próprio povo. E também, muitas das vezes, não faz justiça, né? Então, irmão, é por isso que nós vemos muita desordem, né? No meio da sociedade, no meio da vida, né? Da população, porque não encontra, né? Esses requisitos na vida deles. Muitas divisões que vemos nas igrejas e ministério hoje surgiram por grandes heresias, né? Isso aqui é uma preocupação, né, irmão? Nós temos a Bíblia, a base e regra da nossa fé, e muitas das vezes deixamos de crer na palavra de Deus para crer em filosofias, em promessas, em qualquer outra coisa que não seja na palavra de Deus, né? Heresias, nós sabemos que são mentiras, né? São fábulas, né? Mas de pequenas quebras de aliança, gente que se junta por interesse, mas se afasta quando não é mais útil. Davi nos ensina que a unidade verdadeira nasce da fidelidade a Deus uns com os outros. Então, irmão, nós devemos estar unidos no nome do Senhor Jesus, né? A unidade da igreja, né? Experiências passadas podem criar medo de nos aliarmos profundamente com pessoas justamente por ver tanta instabilidade nas relações. Mas precisamos entender que o discipulado saudável nos ensina a andar com aliança, não com desconfiança. É na aliança que crescemos juntos, mesmo com diferença, né? Então nem todos nós temos um pensamento iguais, mas nós podemos ajustar, né, as situações, né? Nós podemos estar ali com um propósito único, né, de servir a Deus. O valor do compromisso precisa ser ensinado e praticado. O que nós devemos ensinar aos nossos liderados, ao discipulado, né? São valores, ensinamentos cristãos que dão base de uma vida tanto na sociedade quanto na vida eclesiástica, na vida espiritual dessa pessoa, né? E aonde nós vemos a base da maturidade de cada crente, crescendo, florescendo, né? E participando do corpo de Cristo. O valor do compromisso precisa ser ensinado e praticado. É onde o compromisso sincero há espaço para perdão, crescimento, verdadeira unidade, né, irmão? Aqui engloba bastante coisa, o perdão, o sentido do perdão. Porque a base deixou de ser ego e passou a ser o Senhor. Então, todas as coisas divergem, se convergem, né, para o Senhor Jesus, né? Porque o amor, né, que Ele nos ensinou é que nos une, né? O amor que não tem interesse, um amor genuíno, né? O amor que demonstra realmente a afeição pelos seus irmãos. Nós falamos aqui nesse primeiro tópico, irmão, a espera que produz maturidade, né? Quando Davi passou aquele processo de 15 anos até chegar ao reinado. No segundo tópico aqui, irmão, nós falamos do fruto de aliança, né? Não de interesse. Então temos um compromisso com Deus, né? Com a igreja, com os servos, com ensinamentos, né? Com a base cristã que devemos ter com a palavra de Deus, o compromisso, né? Com comprometimento com aquele que nos chamou para fazer essa obra, né? Que é a obra de restauração do homem caído, né? O Evangelho é o poder de Deus, o único poder que pode restaurar qualquer pessoa, né? Porque para isso ele veio, Jesus veio restaurar o que se havia perdido. E nós que andávamos perdidos, agora nós temos um sumo pastor que nos leva ao conhecimento
da graça de Deus sendo derramada aos nossos corações. Terceiro ponto aqui, já indo para o final, liderança que atribui glória a Deus, né, irmão? A obra que nós fazemos não é nossa, nós somos servos, estamos contribuindo, cooperadores nessa grande obra, que é a obra de restauração. O texto de 2 Samuel 5:12 revela a alma de Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor do seu povo. Esse versículo aqui, irmão, é um versículo que nós vemos que Davi agora ele já sente mais confiante, né? Porque ele vê aqui que as tribos, né, agora já olha Davi como realmente um líder, né? Vamos ler aqui o versículo. E entendeu Davi que o Senhor confirmara o rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo, né? Mas por que Deus fez isso? Pelo o amor do povo dele. Deus sempre olha para a sua igreja, olha para os seus com olhos de amor, de compaixão, de misericórdia, né? Deus sempre quer, irmão, fazer o melhor para todos nós. Nós que dificultamos a nossa felicidade, porque nós vamos buscar conselho em outro lugar, não buscamos na palavra, negligenciamos a voz de Deus, porque a voz de Deus é a palavra de Deus. Muitas das vezes pomos em dúvida aquilo que os ensinamentos cristãos, né? Será que é? Será que é verdade isso mesmo, né? Pomos aquilo que Deus já nos provou. O texto de 2 Samuel 5:12 revela a alma de Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor do seu povo. Observa o detalhe, Davi entende que o trono que agora ocupa não é uma conquista pessoal, mas um cumprimento da vontade de Deus, e que não é sobre ele, mas sobre o povo que Deus ama, né? Eu e você estamos nessa missão, né? Qual é a nossa principal missão, irmãos? A ganhar almas para o reino de Deus. Nós sabemos que as pessoas que morrem sem Deus não têm esperança de vida eterna. Porque esse momento que nós estamos aqui, terreno, né, nesse planeta, nesse momento exato, é o momento de confirmação da nossa passagem para o reino celestial. E o que nos faz crer nisso é a palavra de Deus que nos diz que todo aquele que crê no nome de Jesus será salvo, né? Então nós cremos no princípio aqui da verdade, né? A verdade que o Senhor nos deu é que todo aquele que crê será salvo, né? A todo aquele que se aproximar de Deus, né? Então nós estamos levando essa mensagem a toda criatura para que ele creia que Deus pode salvar a sua alma. Observe o detalhe, Davi entendeu que o trono agora ocupa não é a conquista pessoal. Então o que nós fazemos não é nosso, né? É o do reino de Deus. O que nós estamos em alguma função na casa de Deus não é nosso. É o momento que Deus deixa nós participar dessa reconstrução do seu povo, né? É um cumprimento da vontade de Deus, e que não é sobre ele, mas sobre o povo que Deus ama. Deus ama a mim e Deus ama o mundo todo, né? Eu não sou mais especial porque creio nele. Não, Deus ama de modo geral porque ele é um Pai celestial e ama a todos. E quer ver o melhor para todos, né? Mas Deus também não pode obrigar ninguém a segui-lo e crer nele. Deus apenas avisa que ele crê, que todo aquele que crê será salvo, que todo aquele que, né? Então, essa consciência muda tudo. O verdadeiro líder não se vê como centro, né? Nós não somos centro, o centro é Cristo, né?
é cristocêntrico, o Evangelho. É o poder de Deus. Quem salva é Deus, quem salva é Jesus, né? É o nosso Deus. Mas como servo, ele não usa a posição para benefício próprio, mas para glorificar a Deus e edificar o próximo, né? A nossa vida espiritual deve glorificar ao nosso único Deus, né? O Deus que conhece, o Deus que fez todas as coisas que nós vemos. E a nossa vida tem que ser para glorificar a Deus, para que outros venham também a louvar a Deus, a bendizer ao Senhor, a agradecer a Deus por todos os dias, quando nós abrimos nossos olhos e nos respiramos e temos acesso à vida, né? Davi poderia ter se ensoberbecido, afinal, uniu o reino, conquistou Jerusalém, foi aclamado por todos, né? Então, irmãos, mas o coração que foi treinado no deserto aprendeu a olhar para cima. E ele sabia que a honra é do Senhor e o propósito é maior do que a sua história pessoal, né? Que exemplo de líder foi Davi? De humildade, de coragem, de força, de paciência, né? E reconheceu que tudo aquilo ali foi o Senhor que proporcionou. O próprio Deus falou para Davi que ele tirou lá, né, de trás das ovelhas para ser o rei de Israel, né? E muitas das vezes, irmão, nós somos abençoados por Deus e esquecemos da onde Deus nos tirou. Deus nos tirou do mais profundo abismo, aonde nenhuma outra pessoa poderia nos salvar, porque o nosso estado era de condenação eterna, porque os nossos pais pecaram, né? E nós fomos concebidos em cima de pecado, de falhas, né? Então, para ser restaurada a minha vida, tinha que ter um Salvador. A sua vida tem que ter um Salvador. E esse Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz e que pagou a nossa dívida com a sua vida, né? Não há ninguém maior que dá uma vida pelo seu amigo, seu irmão. Jesus fez isso, né? Deu a vida dele por nós. Somos tentados a achar que tudo gira em nosso redor, né? Às vezes nós achamos que tudo em volta, as pessoas, o mundo, está girando em torno de nós. Não. Nós somos um ponto nessa história, né? Um minúsculo ponto ali e talvez nem vamos ser observados pelas pessoas. Nossos dons, nossas conquistas, nossas visões, mas o discipulado nos lembra, tudo vem dele, por ele e para ele, né? Todas as coisas que existem nesse mundo é para a glorificação de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo vem dele, eu vim dele. Na verdade, irmão, nós vamos voltar para ele, né? Nós somos o fôlego de vida que ele soprou em nossas narinas, está lá em Gênesis, né? No início, Deus soprou naquele boneco que ele fez de barro, soprou em nossas narinas, nós passamos a ter fôlego de vida e passamos a ser almas viventes. Então, irmão, nós lembrando que nós, na verdade, somos insignificantes nesse mundo, mas Deus nos ama e nos quer de estar conosco, né? Que quer que nós estejamos perto dele para sempre, né? Porque ele nos ama, né? Essa é a verdade. Tudo vem dele, por ele e para ele. Cuidado para não se iludir achando que o sucesso é seu, né? Isso aqui é para todos nós. Deus, com amor e firmeza, vai te lembrar de que o centro, né? O centro é ele. E sempre será, né? Deus é o centro de todas as coisas. Vamos dizer assim, Deus é o centro do universo, né? Quando entendemos isso, lideramos com leveza.
sem vanglória, sem disputa, com reverência, né? Reverência, irmão, é a palavra que nós podemos colocar aqui em reverência é respeito, né? Reverenciar. Quando você está diante de uma autoridade, você reverencia aquela pessoa com respeito, com tratamento e tudo, né? Nós aprendemos isso nas aulas de português, né? Quando se for majestade, é vossa excelência, né? Vossa majestade, né? É um tratamento de reverência. E quando você está com Deus, você tem que reverenciar Deus como? Com respeito, com adoração, né? Com temor. Porque no fim das contas, a liderança que une aquela que aponta para Deus, não para si mesma. Liderança que se rende a Deus é a liderança que une. Então, irmão, que nós nesse estudo, nessa aprendizagem, né, nessa didática que nós temos aqui, quando o líder passa por essas 3 etapas, né, a etapa aqui da espera, da maturidade, do fruto, aliança, sem interesse, e da liderança atribui para a glória de Deus, né? Tudo isso faz valer. É a liderança que une, é a liderança que está ali com o objetivo de obedecer a Deus. Concluindo, irmão, esse estudo, que é um dos estudos que nos faz lembrar que devemos ter em mente a unidade da igreja, a unidade da família, a unidade da sociedade, né? Quando o povo é unido, quando as pessoas são unidas, as coisas acontecem melhores, né? Nós podemos tirar aqui na nossa própria nação, quando a nação foi quase dividida por eleições, né? De um lado e outro. Porque se ela tivesse se unido em torno de um ideal, com propósito, né, de fazer essas 3 coisas aqui, né, que um povo deve ter, servir, proteger, guiar com justiça. Se nós tivéssemos essas 3 coisas na nossa nação, com certeza nós teríamos um povo melhor, né? Servir, né? Cada um servir o outro, cada um proteger o outro, né? E cada um fazer justiça ao outro. Esse deve ser um propósito, né? Concluindo, a chegada de Davi ao trono de todo Israel não foi apenas um evento político, foi um marco espiritual, né? Davi não trouxe só aquele momento político, mas a nação começou a fazer o papel de sacerdote, né? A nação foi com esse objetivo sacerdotal. Quando Davi trouxe a Arca da Aliança, quando Davi estabeleceu os cultos, né? Teve o desejo de construir a casa de Deus, Davi começou a trazer o povo para a parte espiritual, né? Não só político. Depois de anos de divisão, de conflitos internos, reinos fragmentados, Deus levanta um líder de coração no lugar certo, e é através dele que a unidade começa a florescer novamente. Então, Deus trouxe esse novo restauração em Israel através da vida de Davi, né? Mas essa unidade não foi construída com recurso bonito ou estratégia humana. Ela nasceu da maturidade forjada na espera da aliança firmada diante de Deus e da consciência de que toda a glória pertence ao Senhor. É isto que o discipulado faz: preparar líder que une e não divide, né? Temos que unificar a casa de Deus, né? Não trazer discórdia, sempre ter uma palavra mansa, humilde, né? No tempo em que tanto estão prontos para apontar erro, dividir campos, levantar bandeiras pessoais, o exemplo de Davi nos chama de volta à essência. A liderança que une começa com o coração rendido a Deus. Esse homem chamado Davi, servo do Senhor, era um homem humilde, de coração perdoador. Tanto é que quando cada
vez que nós lemos trechos que ele perdoa os seus inimigos, nós vemos que ele é uma pessoa humilde, né? E também uma pessoa que buscava a Deus. Se os nossos líderes, né, nação, política, buscasse mais a Deus, colocasse Deus em primeiro plano, né? Como lá diz a palavra de Deus, de próprio Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, como a ti mesmo, e se buscar no meu reino em primeiro lugar, no reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Essa nação, nossa nação, todas as nações deveriam buscar a Deus em primeiro lugar. Mas hoje nós vemos pelo contrário, muitas delas nem quer Deus na sua nação, né? Talvez você esteja vivendo em um ambiente onde as relações estão fragilizadas. Ou talvez seja você mesmo quem Deus está preparando para promover a reconciliação. Em qualquer caso, o chamado é o mesmo. Seja alguém que constrói pontes, não muros, porque onde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção. Que lição, né, irmão? Que lição. Onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Hoje nós vemos pessoas, ao invés de fazer pontes, criando barreira, muros, né? Lembramos aqui, irmão, de algumas nações que foram separadas, né? Divididas, porque não criaram pontes. Nós temos a nação que hoje até derrubou o muro, que foi a Alemanha, né? Lá na Segunda Guerra. Hoje eles unificaram, né? Mas tem as suas marcas, né? Ficaram as marcas também. Nós devemos facilitar a vida, né? Para que seja uma vida melhor na presença de Deus. Concluindo essa lição, irmão, para pensar, agir, 3 perguntinhas aqui para nós refletirmos. Você costuma encarar os períodos de espera com oportunidade de amadurecimento ou obstáculo o seu chamado? Ou que Deus não está forjando em você enquanto nada parece acontecer, né? São essas perguntas. Em seus relacionamentos ministeriais, família, sua postura em contribuição mais para a construção de ponte ou para o reforço de divisão? Ou o que precisa mudar? O que nós precisamos mudar para que haja pontes e não divisões, né? Quando você é reconhecido, colocado em posição de liderança, a quem você costuma atribuir a glória? Como manter o coração humilde diante dos elogios e conquista, né? Isso aqui é muito importante, essa terceira pergunta, né? É como manter um coração humilde diante dos elogios e conquista. É muito difícil, né? Nós contermos o ego, né? Quando nós somos elogiados e conquista. Por isso que não é muito bom você ser elogiado nem essas conquistas. Você tem que dar a glória a Deus. A Deus toda a glória, né? Meu amigo, meu irmão, chegamos mais no final de um estudo, né? Um estudo, essa 10ª lição, unidade começa na liderança, né? Os líderes, né? Tem a maior responsabilidade, todos nós temos responsabilidade. Quero te agradecer porque ficou conosco até o final desse estudo. Não tive tempo suficiente de fazer antes, mas aqui o meu propósito de cumprir o propósito que você também possa aprender mais um pouco, né? Quero orar por mim e por você, para que Deus nos dê saúde, força, ânimo, vigor, humildade, coragem, para continuar fazendo essa obra que Ele nos comissionou. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado, Deus, mais um momento. Na sua presença, ó Deus, quando nos elevamos em oração, em agradecimento a Ti, ó Pai, pelas oportunidades que nos tem dado, aos amados irmãos que sempre estão conosco através deste canal do YouTube, ó Deus, participando do estudo, ó Deus, e das temáticas, ó Deus, que tem surgido, que é, Senhor, influenciar, Senhor, as novas gerações, o discipulado. Senhor, abençoe, Senhor. Dê-nos capacidade, Senhor. Capacita, ó Deus, a cada um de nós, como instrumentos vivos na sua mão,
para podermos levar a mensagem redentora do nosso Senhor Jesus Cristo através dos ensinos, ó Deus, que nós sempre estamos aprendendo de Ti, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as provações, o ego, e tira, Senhor, de nós. Sustenta-nos, ó Deus, com a Sua palavra a cada dia. Nos fortalece, Senhor, através da Tua palavra. Nos dê ânimo através da Tua palavra, ó Deus, para que possamos estar na Sua presença com o coração obediente, sincero, humilde de coração. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Meu amigo, meu irmão, mais uma vez eu quero te dizer, se você gosta dos nossos conteúdos, dos nossos estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?